Bom dia, gente. O conteúdo de hoje ele é uma demonstração do Photoshop e algumas possibilidades de estamparia. Novamente, né, isso está limitado ao que eu utilizo da ferramenta, então não deixem de procurar outros conteúdos de outros materiais, mas ficam aqui as dicas, ficam aqui alguns conhecimentos que são mais básicos e que eu, dentre todas as formas de utilizar o Photoshop, encontrei de fazer o meu trabalho, porque eu já fiz inúmeros cursos, já tentei diversas formas de utilizar o Photoshop, mas essa que eu vou mostrar para vocês é a que eu utilizo hoje. Então, como na semana passada a gente falou do Illustrator, o Illustrator ele é um programa de vetorização. O Photoshop ele já é um programa de imagem bitmap, né? Então elas são imagens criadas, construídas, né, por pixels. Quando a gente dá um zoom aqui na imagem, geralmente uma imagem escaneada, uma foto, ela é digitalizada, ela se converte em pixels, que são esses quadradinhos que a gente viu aqui quando a gente dá um zoom maior. E aí esses pixels de diversas cores, diversas tonalidades, eles vão criar essa imagem a partir de uma distância, ele vai criar essa imagem que a gente está vendo aqui. E o Photoshop, ele é essa ferramenta que permite que a gente crie estampas pixeladas, né? Estampas bitmap. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem dois processos de estamparia principais, que são a sublimação e a estamparia digital, que eles permitem que a gente utilize a imagem pixelada, a imagem em bitmap. Anteriormente a gente falou sobre a estamparia por cilindro e a estamparia por tela, silkscreen, e ela exigia que você tivesse cada cor separada. Então isso demandava que você utilizasse ferramentas como o CorelDRAW. Já agora a sublimação e a estamparia digital não precisa ter necessariamente essas cores separadas. Você pode ter gradientes de uma mesma cor, você pode ter luz, você pode ter misturas de tons e você vai ter a reprodução no papel ou na superfície desse desenho com todos os detalhes, inclusive de desenhos manuais, né? Eu utilizo muito desenho manual porque eu não tenho acesso a banco de imagens. São esses sites onde você pode pegar imagens com direito autoral. Então, como eu não tenho como utilizar imagens com direito autoral dos outros, que eu não pago, eu faço as minhas próprias imagens e aí eu utilizo os meus desenhos também como um certo controle de autoria, de exclusividade, né? Então aqui tem alguns exemplos de scanners de aquarelas que eu fiz para alguns trabalhos de estamparia e que eu utilizei o Photoshop para criar as estampas. Eu vou falar desse projeto aqui, que eu desenhei os animaizinhos na aquarela, né? Desenhei as folhas. Isso já é um passo, né? Já é uma dica para fazer estampa no Photoshop, é que você não precisa desenhar a estampa, você só precisa desenhar os elementos que você vai utilizar na estampa. Geralmente eu desenho muitos elementos para escolher. Quer dizer, eu tenho uma ideia, né? Às vezes eu não utilizo todos, por exemplo, aqui eu precisava de muita folhagem. Então eu desenhei, essa aqui, por exemplo, eu parei no meio do caminho. Você pode errar, você pode até ter defeitos, porque tudo isso aqui, o Photoshop, ele vai arrumar, você pode arrumar no Photoshop depois. Então vejam aqui, por exemplo, esse tucano. Na folha não coube o rabo do tucano. É rabo, né? É cauda, não sei. Enfim, não coube. Então eu coloquei ele aqui do lado e vejam que tem defeito aqui no
bico do tucano, que tem falhas demais aqui, no olho do tucano. E aí eu faço isso na mão, né, como eu já disse, para garantir um certo controle de direito autoral. E ó, vejam que aqui eu desenhei até um olhinho, que é daquele tucano, eu vou mostrar para vocês depois. E aí eu, sabendo qual era o projeto de estamparia que eu queria, desenhei todos os elementos à mão, escaneei, e aqui, deixa eu apagar essa, aqui tem outro exemplo de estampa que eu aquarelei, né, toda borrada, e depois eu escaneei. Tem gente que fotografa, hoje em dia eu já consigo até fotografar, né, tem câmeras de celulares bons, e aí eu escaneio, trato todas essas imagens. Eu não vou ensinar vocês a tratar hoje, porque é um conteúdo bem demorado, assim, eu vou falar mais sobre rapó. Aí vejam essas folhas, né? Olha essa, por exemplo, ela estava toda num verde meio amarelado, porque isso aqui o scanner também mexe na cor, né, que você escaneia. Ela tem esses defeitos, assim, do pincel, mas na hora de utilizá-la, deixa eu achar ela aqui, ó, eu consegui, eu vou até, tá bem pesado o computador, eu vou até pegar ela aqui para você e colocar ela lá do lado para vocês visualizarem a diferença entre uma imagem tratada, um elemento tratado e um elemento cru, vamos dizer assim. Então tá aqui ele e tá aqui a minha tratada. Depois de tratado, ela fica muito, eu consigo mexer no brilho, olha como fica diferente, né? Eu consigo, inclusive, pessoal, mexer na cor. Eu nem dei um tour pelo programa com vocês, né? Mas enfim, eu vou falar já já sobre ele. Inclusive eu posso mexer na cor também, o Photoshop ele permite que você mexa na cor. Deixa eu pegar mais uma, que você duplique. Ó, essa aqui eu já deixei ela num tom mais amarelado. Percebam a diferença, só com um elemento eu consigo ter uma variedade de opções do mesmo elemento e isso já dá uma cara diferente para ele. Aí vejam aqui a importância de limpar, né? Eu limpei as pontas, tirei o fundo. Quando você escaneia uma imagem, ela vem com fundo branco. O Photoshop ele trabalha, quando ele tem esse quadriculadinho aqui, significa fundo transparente. Então eu consigo mudar a cor do meu fundo. Isso aqui no canto inferior direito são as camadas, que é tipo que você vai criando. Cada elemento ele pode ter uma camada, você pode juntar essas camadas. Aí essa camada 3, por exemplo, aqui na miniatura dá para eu ver que eu não tenho nada. Posso vir com a lata de tinta, escolher uma cor aqui, um vermelho, e colocar nela. E aí, ó, vejam que essa camada 3 está em cima da camada 0. Então ela cobre, né, a camada 0. Mas se eu arrastar ela aqui para baixo, ela vem para trás. Então vira uma questão mesmo de sobreposição. Cada camada que você, se eu colocar ela em cima de tudo, ela vai cobrir tudo. E aí você pode ficar. Depois eu posso mudar isso aqui, colocar um rosa, por exemplo. Tá? O Photoshop, ele é um absurdo de possibilidades, enfim, para quem quer mexer, e por isso que ele é o mais utilizado hoje em dia para estamparia. E aqui está um exemplo, né, de como com esses poucos elementos que eu desenhei, deixa eu tirar, e aí o olhinho, eu consigo desativar a camada, mas ela continua existindo. Ou então eu posso simplesmente clicar nela, clicar na lixeirinha aqui e apagar para sempre essa camada. O Photoshop, ele tem essa barra aqui de ferramentas que cortam, limpam,
selecionam, pintam, recuperam imagens, enfim, são inúmeras mesmo possibilidades de edição. E aqui em cima também tem diversas opções de alteração. Você pode vir aqui em imagem, mudar o modo da imagem, por exemplo, colocar em tons de cinza, e aí ele vai perguntar se você quer mesclar, quer unir todas as camadas, eu não quero. Aí eu vou descartar toda a informação de cor. Se eu der arquivo, editar, desfazer, que é Command Z ou Ctrl Z, ele desfaz o que eu fiz. Eu posso mexer nos brilhos, no brilho e no contraste de uma imagem, de uma camada, tá? Tudo que você for fazer, ele só faz na camada que você tá. Vejam aqui que a minha camada selecionada é a 2. O que é a 2? É essa folhinha. Então eu só estou mexendo na 2. Se eu clicar na 0, eu vou mexer na 0. Vejam o que acontece se eu mexer no brilho da camada 0. Ó, ele vai mexendo aqui no brilho ou no contraste, cancelar. Isso tudo é muito assim iniciante, então e assim são conteúdos de edição de imagem que não é a ideia eu mostrar hoje. O que é que eu vou mostrar para vocês? Rapport no Photoshop. Então eu vou fechar aqui tudo isso e mostrar. Eu tem essa estampa, ela é uma estampa bem complexa, tá? Porque ela é uma estampa com muitos elementos, ela é uma estampa que tem pé, como a Silvia sempre fala para vocês, essa é uma estampa que ela tem pé. Por quê? Porque os animais eles têm uma relação com... Vocês veem que eu coloquei quase todos no mesmo sentido, né, de gravitacional. Então, essa estampa, ela foi pensada para ter pé, para que todos os animais estivessem mesmo com o sentido de que eles estivessem meio que partindo do chão para o ar. Então é uma estampa que tem pé, mas no caso, nesse caso não era um problema. E as folhas já são variadas. A ideia era que esses animais estivessem numa selva, e aí eu fui encaixando eles aqui de uma maneira que a estampa ficasse bem preenchida, bem elaborada. E aí multiplica folhinha, os animais eu só usei uma vez cada um para dar uma variedade de animais na estampa. E ela era um rapport, deixa eu ver aqui o tamanho da imagem. Vejam que ela tem 300 pixels de polegadas, que é aquilo que a gente disse para vocês, que é a resolução mínima para ter uma imagem de qualidade. E ela tem 70 por 70. Então esse rapport ele deve ter uns 60 por 60. Deixa eu ver aqui. É um rapport razoavelmente grande. Não, ele tem 50 por 50. É um rapport razoavelmente grande, né? Mas ele era para roupa infantil, então tudo bem. Vejam aqui a quantidade de camadas que eu tenho que ter para eu fazer esse arquivo. E aí, gente, cada designer e cada artista, sei lá, criador, ele vai ter um jeito de mexer nessas camadas aqui. O meu não é o mais organizado, mas eu tento começar organizado, mas o meu pro fim, por exemplo, a onça tá solta, os bichos estão todos num, aí eu tento colocar aqui folhas de trás, folhas da frente, mas mesmo assim carece de critério. Já tive amigos que faziam isso aqui com cores e conseguiam se identificar, porque você consegue colocar cor nisso daqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu posso colocar todos os que são do mesmo... Tudo que fosse folha eu podia colocar verde, tudo que fosse animal eu podia colocar de uma cor para visualizar mais rápido, sabe? Mas não, eu não trabalho assim. Mas fica aqui mais uma dica de como mexer nisso. E aí eu fiz, né, essa estampa, e ela é uma estampa feita a partir de
de aquarela, então ela tem todos esses efeitos, né? Não são defeitos, são efeitos aqui que eu queria, né? Do aguado, da tinta, do manchado, da aquarela e tudo. E o Photoshop permite que a gente faça estampas que esse efeito ele saia no tecido. Aí aqui eu posso também fazer uns estudos de cor, né, de fundo. Vejam que eu coloquei preto, podia ser um rosa, talvez um turquesa, ficasse bonito. Mas o que foi aprovado mesmo foi o offzinho. O turquesa ele é sempre bonitinho, mas o que foi aprovado foi o off. E amanhã na aula eu consigo mostrar para vocês os resultados finais dessa estampa executada. O que eu vou falar para vocês? Como que eu faço rapó. Isso aqui é uma estampa a partir dos desenhos aquarelados, né? É um tipo de estampa que eu faço. Outro tipo de estampa que o Photoshop permite é a estampa com pintura digital. Isso daqui foi pintado digitalmente. Vocês podem vir aqui com o pincel do Photoshop, né? Ele tem aqui, ó, tem uma opção de pincel, de tudo. E aí ele tem uma infinidade de tipos de pincel. Eu uso muito esses pincéis aquarelados aqui. E você, por exemplo, eu vou criar uma camada aqui, uma nova camada, e aí eu vou pintando, né? Aumentar o tamanho desse pincel, e eu posso pintar, né, os meus elementos. Essa estampa aqui, ela foi pintada direto. Eu não fiz no pincel, né, na mão, e depois aqui vocês conseguem ver os efeitos das pinceladas, né, então essa eu fiz direto no Photoshop, é um tipo. E tem também como vocês fazerem vetor no Photoshop, assim, eu desenhei os elementos no Illustrator, colei no Photoshop, isso também é muito legal, porque o Illustrator e o Photoshop, por eles serem da mesma plataforma, que é a Adobe, na mesma empresa, eles têm muita conexão entre um e outro. E aí, o que eu faço geralmente? Quando o cliente me pede uma estampa menos manchada, né? Porque tem gente que não gosta dessas manchas, tá? Dessa cara aqui de manchado. Tem gente que quer bem limpo. Então, eu desenho os elementos... e aí é mais uma vez o que eu disse para vocês, né? Eu desenho muitos dos meus elementos. E eu confesso para vocês que a grande motivação é medo de processo, né? Porque a gente não pode utilizar as coisas dos outros. E também porque eu não tenho, né, muito às vezes é mais rápido eu acho mais rápido desenhar e criar o elemento do que ficar procurando um elefante com um passarinho em cima dele. E aí também porque algum cliente quer o meu traço e tal, e aí eles enfim, é o jeito como eu aprendi como eu trabalho mais. E já eu tenho amigos que fazem tudo pesquisando elementos da internet e editando. Dá para você pegar um elemento da internet, como eu mostrei já para vocês, e editá-lo e ele ficar completamente descaracterizado. Mas eu trabalho com aquarela ou gouache, né, que eu desenho e escaneio. Trabalho hoje com pintura digital no Photoshop direto e trabalho com desenho no Illustrator e geralmente levo para o Photoshop, porque hoje em dia rapó eu faço mais no Photoshop, eu nem faço muito rapó eu faço mais no Photoshop não, eu só faço no Photoshop. Eu não faço rapó no Corel, quer dizer, e nem no Illustrator. Então, e aí, né, e o bom do Illustrator é que ele vem bem desenhadinho, sabe? Ele vem bem, já vem sem fundo, não tem que limpar, não tem que fazer nada, né? O bom de desenhar direto nos programas é isso, que você não tem que ficar recortando a imagem, como aquelas folhas que eu tive que recortar uma por uma. Então tá aqui, eu coloco todos os elementos que eu quero no Photoshop,
E eu uso essa ferramenta aqui, que é a ferramenta mover. Aí eu tenho que escolher o elemento. Como é que eu escolho o elemento que eu quero mexer? Eu clico com o botão direito do mouse em cima dele. Tá me dizendo aqui que esse elefante é a camada 6 copiar, porque isso é outra coisa errada que eu faço. Eu não coloco o nome nas minhas camadas. Por exemplo, se eu tivesse elefante 1 aqui, era mais fácil. Aí eu venho aqui no mover, clico nesse com o botão direito, ele é a camada 6. Então, vou renomear aqui, clico 2 vezes, elefante 2. E aí eu podia ter feito isso com todos os meus elementos, mas a ideia não é essa hoje. O que eu vou falar para vocês? Como que eu raporto meu desenho. Eu coloco, né, os elementos aqui. No caso dessa estampa, ela não tem pé. Isso foi uma solicitação do cliente. Ele queria uma estampa que ele pudesse cortar, né, encaixar os moldes de maneiras variadas. Então, é importante a estampa não ter pé. E aí eu vou colocando, né, aleatoriamente os elementos da minha estampa. Tem os elementos, alguns autores vão chamar de elementos primários e elementos secundários. Os elementos primários são os animais, eu poderia dizer aqui, e os elementos secundários são as folhagens, que eles são mais coadjuvantes, né? E eu coloco um de cabeça para baixo, um de cabeça para cima. Esse é um rapó bem simples, tá? Para tirar o pé da estampa. E só um minuto. Deixa eu desativar aqui meu botão. Pronto. E vou localizando eles mais ou menos. Ó. Uma estampa, para ela ser interessante, eu poderia colocar todo mundo dentro desse quadrado amarelo, que é a minha limitação do meu rapó. Que eu criei um quadrado amarelo aqui, tá? Eu crio um quadrado amarelo, pinto. Eu crio um quadrado geralmente do tamanho do... Eu vou até deletar esse quadrado. Pronto, eu tenho... Deletar isso aqui também. Pronto, eu tenho aqui a prancheta com todos os elementos em cima do fundo transparente do Photoshop. Eu coloco eles em cima de... Eu vou colocar uma prancheta bem na base com um quadrado. Tem gente que... Ó, vou desenhar um quadrado, vou colocar o fundo, estava amarelo, né? Venho aqui com a tinta, com a lata de tinta e pinto. Na camada que não tinha nada. Deixa eu colocar um amarelo mais forte. Pintar. Pronto. Nessa camada, editar, selecionar. Vejam que está um quadriculado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está um quadriculado ao redor da minha imagem, significa que ele está selecionado. Eu posso vir aqui e cancelar a seleção, que é Command D. Sempre dá para ver os comandos aqui de atalho, eu utilizo muito atalho. Vou dar um zoom aqui. Então eu criei esse quadrado, né? Ele vai ser o meu rapó. Isso é uma coisa também de hoje em dia, a estamparia digital, ela não precisa ter tamanho, o rapó pode ser qualquer tamanho. Eu posso também dar um Command T, que é imagem, editar, transformar, redimensionar, que seria o Command T. E aí eu posso diminuir, sabe, esse tamanho aqui. Vejam que os meus elementos têm uns pedaços deles que estão sobrando, né, para fora do... Eu faço isso propositalmente, porque eu acho que uma estampa, para ela ter ritmo, é importante que ela tenha esses cortes, sabe, e continuidades, para que o rapó tenha ritmo, porque às vezes você coloca tudo dentro de um quadrado e fica, por exemplo, se eu colocasse tudo isso aqui dentro desse quadrado, deixa eu mover isso aqui, deixa eu diminuir, ó. Se eu coloco tudo dentro do quadrado, vou fazer bem rápido.
eu posso colocar todos os meus elementos dentro de um quadrado e pronto, isso aqui vai ser o meu rapó. Quando tiverem todos eles... Pronto, isso é o meu rapó, por exemplo. Né? Tá tudo dentro do quadrado, nada tá Raportagem no Photoshop é isso aqui, é ficar girando e mexendo nos elementos, tá? Tá tudo dentro do quadrado, mas na hora de repetir, eu vou salvar aqui, vou dar deixa eu girar isso aqui. Pronto, tá tudo dentro de um quadrado, isso aqui poderia ser o meu rapó. Eu vou mesclar todas as camadas visíveis e vou copiar esse rapó aqui. Se eu clicar com Command, ele vai selecionar só o que tem imagem, tá? Segura o Ctrl, Command, clica na imagem. Aí eu vou dar um Ctrl C e vou aqui, novo. Ele já vai criar um arquivo do tamanho dessa minha seleção. Vai criar devagar porque o computador está lento, mas vai criar. Vejam que ele vai criar do tamanho da área de transferência, que é o que está no meu Command C. Aí eu só dou um Command V aqui e pronto, ele cola o meu rapó. Eu vou deixar ele aqui para mostrar para vocês como que não se deve usar um rapó assim. Por que a gente tem que fazer um rapó com os elementos saindo? Deixa eu ver aqui. Tem muita gente que usa o histórico do Photoshop. Tá aqui, o histórico, eu vou torcer, pronto. O histórico são todas as ações que você fez. E aí você vai andando e ele vai, por exemplo, transformação livre significa mexer nos tamanhos. Ó, eu fiz várias mexidas em tamanhos e girei. Eu vou até a primeira transformação livre que eu fiz, que é para voltar para aquele, pronto. Acho que essa, carregar a seleção. Pronto, acho que era isso. Para não ficar dando Ctrl Z, Command Z, Command Z, Command Z, você pode usar o histórico aqui em janela. Eu nunca uso o histórico, mas é bem bom utilizar, tá? Então tá aqui. Voltei para aquela minha configuração onde os elementos estão saindo, né? Por quê? E aí eles estão saindo, mas eu já estou pensando que ó, onde esse aqui está saindo, tudo isso aqui que está saindo, eu vou trazer para cá, para baixo, para dar continuidade aqui. Isso é fazer a continuidade do rapó. Eu vou colocar eu tenho elementos saindo em cima, na esquerda e na direita. Embaixo eu não tenho. Eu não precisaria que esses elementos estivessem saindo à direita. Então eu vou movimentar todos esses aqui para a esquerda, tá? Para eu ter que fazer rapó só em cima e na esquerda. Pronto. Ó. Deixa eu colocar essa folha assim. Vamos torcer para dar certo. Que não era... Tá? Então, pronto. Então, todos os meus elementos, eles estão localizados de uma maneira que eu acho que vai dar certo o rapó. Eu venho aqui e seleciono todos os meus... Deixa eu deletar tudo isso aqui.
que já são os passos seguintes, eu vou... Gente, mais uma vez, eu estou ensinando, eu já fiz curso onde a professora ensinava a fazer rapó com matemática, não deu certo para mim, tipo, faça um quadrado de 50 por 50, depois use o deslocamento e faça 50 por 50. Tem um jeito no Photoshop que parece muito com a técnica de quadrante que vocês fizeram manualmente, mas esse é o jeito que eu utilizo, que eu também já vi outras pessoas utilizando, é meio que no olho e meio que fazendo. Então assim, eu vou selecionar todos os elementos que estão soltos aqui, menos o fundo. Faço uma grande seleção de tudo, como? Eu clico no primeiro, aperto o Shift, clico no último. Selecionei todos. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, grupo a partir de camadas. Eu vou criar um grande grupo com todos os bichos. Vejam que eles agora estão todos juntos dentro de uma pastinha. Eu vou duplicar esse grupo. Duplicar grupo. Ok. Por quê? Porque eu vou guardar isso aqui, tirar o olhinho dele, eu vou esquecer essa pasta. Essa pasta vai ser a minha pasta de salva assim dos bichos. Eu vou mexer nessa daqui. Eu vou mesclar. Aí agora eu vou clicar com a varinha mágica, que é uma ferramenta de seleção. Do mesmo jeito do Illustrator, todas as ferramentas, se você clicar e segurar, ela vai te dar opções aqui de variação. Eu vou aqui na varinha mágica, que é só o W. Aí eu vou selecionar o amarelo. Só que eu não quero o que está no amarelo, eu quero selecionar tudo que está fora do amarelo. Aí eu só clico com o botão direito, selecionar o inverso. Pronto, agora vejam que o que está selecionado é tudo que é a área quadriculada, que é a área transparente. Então eu estou pegando o que está saindo do meu quadrado. Aí eu venho aqui em bichos copiar, nessa camada, e clico em duplicar. Duplicar. Não, na verdade é coma de... eu esqueci de dizer um passo para vocês. Não dá para fazer... Até dá, mas é melhor fazer isso como imagem. Eu não quero todos esses bichos separados. Eu quero todos eles em uma imagem só. Como eu já tenho ele garantido aqui, separado, se eu precisar mexer, esse daqui que eu fiz a cópia, eu posso mesclar. Mesclar grupo, pronto. Ele agora vai se transformar numa camada só com todos os bichos. Eu ainda tenho, vale lembrar, os bichos soltos aqui. Mas eu criei uma camada com todos os bichos em uma camada só. Por quê? Porque agora sim, eu vou aqui na camada 14, que é o meu rapó, vou mudar o nome dela, venho com a varinha mágica, seleciono o retângulo, o quadrado, ou então eu posso selecionar, que eu não tinha feito isso antes, já a parte de fora. Onde eu clicar no fora ou no retângulo, eu vou selecionar. No caso, eu quero de fora, então eu vou clicar aqui fora. Aí eu vou para a camada dos bichos e eu vou dar coma de J, ou duplicar camada. Duplicar camada. Vejam que ele vai duplicar e ele duplicou tudo. Acontece, coma de J. Pronto, é porque não é coma de... Não dá para fazer desse jeito, gente, duplicar a camada. Não sei porquê, tem que fazer com o atalho. E aí, com o atalho, vejam o que ele duplicou. Ele duplicou só o que estava selecionado. Lembra que eu estava selecionado a parte de fora do retângulo? Então, ele duplicou só o que estava selecionado, ele não duplicou os bichos.
Então agora eu tenho numa camada aqui, deixa eu dar Command D, eu tenho numa camada, deixa eu tirar aqui os bichos, tirar o olhinho deles. Eu tenho numa camada tudo que está fora para cima e tudo que está fora para a esquerda. Eu agora vou duplicar essa camada, porque eu vou precisar andar com ela para baixo e para direita. Eu venho aqui nela, dou um Command J, pronto. Eu tenho ela duas vezes. Eu vou colocar aqui como excedente. Excedente, eu estou em dúvida de como escrever excedente, então eu vou colocar o fora, vamos falar assim. E aqui o... Não, melhor, eu vou colocar aqui lateral e aqui superior. Pronto. E agora eu venho no lateral e segurando, e com o mover, segurando Shift, eu vou movimentar ele até a outra lateral. Essa parte aqui agora eu faço só com a setinha do teclado. Venho aqui em mover e vou com a setinha do teclado bem no olho. Tá bem devagar, meu. Deixa eu andar um pouquinho. Pronto. Aí eu dou um zoom até que ele fique bem na... Ó, vejam que é aqui. Se fizer, ele passa. Então aqui é a margem que eu tenho que colocar os meus elementos. E o de cima eu vou colocar para baixo. Venho aqui em mover, seguro o Shift e ando com isso. Por que que eu seguro o Shift? Porque se eu não segurar o Shift, ele vai sambar. Ele vai, deixa eu dar Command Z. Então eu não quero que ele se mova, eu quero que ele ande bem retinho. O Shift, ele segura, ele faz com que você siga uma reta, sabe? Então aqui eu vou dar um... Pronto. Aí eu venho com o zoom, que é o Z, e encaixo com a seta do meu teclado, até me garantir que não fique nada de amarelo. Tem que ficar bem na bota. Pronto, eu já tenho a minha continuidade do inferior e do lateral. E eu tenho os meus bichos aqui. Vejam que o que eu fiz? Eu dupliquei o que estava fora para dar continuidade dele dentro do meu retângulo, do meu quadrado. Isso faz com que eu tenha um rapó onde o que está para fora tem continuidade na parte no outro lado. E como esse era um rapó que eu já tinha feito antes, todos os elementos eles estão separadinhos, mas eles têm ritmo, né? Eles têm balanço. Aí agora sim, eu venho aqui no meu retângulo com o Command, seleciono só o retângulo, venho aqui em imagem, não, em camadas eu acho, camadas. Mesclar camadas visíveis. O que é mesclar camadas visíveis? Todas as 4 camadas que eu tinha aqui vão virar uma só. Mas como eu tinha selecionado só o retângulo, ele vai permanecer com a seleção do retângulo. Aí eu venho aqui em editar, copiar. Lembrem que esse retângulo ele é do tamanho daquele retângulo que eu tinha feito aqui, só que o processo de rapó é outro. Aí eu vou colar. Ele é do tamanho do triângulo que eu já tinha feito. E agora eu vou testar esse rapó. Primeiro, o rapó que eu tinha feito com... Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho para a gente ver. Pronto, olha aquele rapó que eu fiz inicialmente. Deixa eu dar um zoom. Aí eu vou dando... Como que eu testo um rapó? Eu dou Command J e ando segurando o Shift. Seleciono esses dois, Command J, e ando segurando o Shift. Vejam essa estampa. E aí isso aqui é essa linha que apareceu, ela é uma linha fantasma, ela não aparece na hora da impressão, tá? É porque o programa no digital... Ó, vejam que, deixa eu mesclar tudo. Pronto, isso aqui, daquele rapó inicial, isso aqui é a minha... é a minha
estampa daquele primeiro rapó que eu fiz. Por que que eu fiz ele daquele jeito? Para vocês verem o que que acontece se eu não tiver aqueles elementos passando. Ó, eu vejo claramente aqui uma cruz, né? Que foram aquelas margens que eu deixei. Para quem está começando, tudo bem, mas é uma estampa que tem um defeito. Já se eu faço daquele jeito, né, com os elementos vazando, eu vou dar agora aqui um Command T, só para eu visualizar aqui o rapó, como que ficou. Arrasta para cá para o lado, Command J, mover o Shift segurando. Ó, vejam que aí eu vou, o programa ele já encaixa. E agora eu vou dar Command J e mover para cima. Aí eu não tenho cruz nenhuma, porque os elementos eles mesclar tudo. Vejam essa estampa. Ela não tem pé, ela tem um movimento variado, assim, ela é uma estampa que funciona, assim, numa escala grande, ela funciona bem. Os elementos não estão tocando em nada, está bem distribuído, não tem cruz, não tem muito espaço vazio, então é uma estampa que ela está bem preenchida. E essa daqui é uma estampa que eu claramente vejo problemas, né? Porque eu fiz um rapó muito simples, muito básico. E aí, como eu tenho isso aqui selecionado, só o quadrado, eu vou dar um Command C, que é um copiar, né? Eu venho aqui em novo. Então, já que eu vi que funcionou, que o meu rapó tá bom, eu vou agora salvar o arquivo que eu tenho que enviar o meu rapó. Ele já aparece aqui, eu não mexo em nada, deixo como área de transferência, criar, editar, colar. Pronto. Isso aqui, eu deleto essa de baixo e vejam que não tem nada de margem aqui, porque ele trouxe só o que tinha dentro do amarelo. Dou uma última olhada aqui, ó, movendo com o Shift, não Command J. Eu dou uma olhada aqui só para garantir, ó, vejam que tá tudo emendadinho. Ó, eu vou até tirar o olhinho, ó. Isso é um lado com o outro, ó, tá bem executado, não tem defeitos esse encaixe. Deixa eu dar Command Z, Command Z, Command Z. Esse é o meu rapó. Aí depende da pessoa, eu vou aqui, salvo como Geralmente eu posso salvar como Photoshop, eu posso salvar até como JPEG, isso aqui, e estampa bichos. Vou salvar como JPEG, qualidade máxima, é um rapó que tem 300 dpi de qualidade, ele tem 40.33 por 38.68. Não é um tamanho de rapó legal, né? Porque é um tamanho de rapó quebrado. Mas como hoje em dia em sublimação e em estamparia digital você pode ter esses rapós variados, eu nunca tive problema com isso. Bom, esse é o meu jeito de fazer estampa no Photoshop corrida. De novo, não é um jeito muito matemático e rígido, né? Muito no olho, mas foi o jeito que eu, dentre todos os cursos que eu fiz, dentre todas as experiências que eu tive, foi o jeito que eu consegui me adaptar melhor. Então eu sugiro que vocês treinem esse jeito, mas que também deem uma olhada, só um minuto. A garganta secou. E vocês deem uma olhada em outras formas de fazerem também, porque acho que a ideia é que a gente tenha opções, né, a partir desses exercícios que a gente mostra para vocês. E também descubram mais do Photoshop, o que tinha aqui? Ah, esse aqui era outra estampa. É isso, até a aula onde a gente conversa mais sobre rapó no Photoshop.
Abraço!